Fala pessoal, bom dia! Como é que vocês estão? Eu estou muito bem. Um pouquinho de sol aqui, mas dá pra gravar. Eu coloquei o quebra-sol aqui e aí dá pra gente conversar um pouquinho nessa manhã. Bem, vai ser um vídeo mais curto, eu já tô chegando onde eu tinha que chegar. Já gravei milhares de trechinhos aqui que não chegaram em lugar nenhum. Então vai ser um vídeo mais curto, né? Sobre livros. Na verdade, um videozinho curto sobre livros. Mais para perguntar do que propriamente falar, tá? A minha pergunta é: como é que vocês leem? Qual é o ritual de vocês lerem livros? Você lê através de livro físico, Kindle ou mesmo computador? Como é o jeito que você lê, né? E como você lê? Porque assim, eu tenho fases, eu vou comprando livros, eu adoro comprar livros e adoro ler livros. E aí eu tenho fases onde eu leio mais, tem fases que eu leio menos, tem livros que eu já demorei mais a acabar porque eles eram muito bons e aí eu fiquei com dó de terminar e fui mais vagaroso. Eu até pausei, teve um livro que eu pausei, que é Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, do Carnegie. Que eu gostei muito e eu tive que parar porque eu não queria acabá-lo, mas eu acabei, né? Eu tenho o costume então de ler nas minhas horas vagas, né? Então às vezes eu tô lá em casa em um momento X, é muito aleatório, é isso que eu quero dizer. Eu pego o livro e falo, eu vou ler, e às vezes eu sento lá na frente de casa e aí eu começo a ler um pouco, ou quando tem alguém em casa e eu quero ficar lá conversando, mas ao mesmo tempo, na hora que eu não estou conversando, eu não quero ficar ocioso. E aí acaba que então eu levo o livro e começo a ler lá enquanto converso, digamos assim. Mas isso não te atrapalha? Isso você não perde atenção? Pra mim não me atrapalha. Então eu consigo ler e conversar ali, né? É bem de boa. Então, dentro desse cenário, eu fui dar passagem aqui para uma senhora que está no pare. Durante esse cenário, né, eu consigo fazer a leitura de vários livros de pouco em pouco. Às vezes eu foco mais, né, às vezes é o momento de ler mesmo, eu paro e vou só ler. E aí o que acontece? Tem gente que eu sei que separa uma hora do dia e funciona bem. Então, das 7 às 8 da noite eu vou ler. A pessoa tem esse horário e ela segue a risca. Comigo não funciona porque meus horários não são a risca, né? Então já não funciona aí. Mas de qualquer forma, eu acho que eu também não funcionaria, mesmo que eu tivesse possibilidade de ter um horário muito fixo. Então, nesse horário eu consigo ler, eu quero ler. Pra mim, não funcionaria, tá? Pra mim. Em contrapartida, né? Eu acho que para algumas pessoas funcionam, isso pode ser positivo. E aí eu gostaria então de saber como é que vocês fazem para ler? Qual que é o rito de vocês? Vocês param para ler durante um tempo? Vocês têm uma ordem dos livros? Vocês escalam livros? Como eu compro muitos ao mesmo tempo, às vezes eu escalo qual eu quero ler primeiro. Então normalmente eu coloco um que eu acho que vai ser legal no começo e um que vai ser legal no final, quando eu tenho 3, por exemplo. Por quê? Porque eu falo, beleza, eu vou começar lendo legal, isso vai me animar a ler, e eu vou começar depois vai ter o mais chatinho, e por fim eu vou ter o legal de novo para fechar minha lista de livros aí. Então eu meio que penso por essa ótica aí, e eu vou colocando. Então o melhor livro por último pelo menos o melhor que eu considero antes de ler, né? Então eu falo, esse aqui eu acho que eu vou gostar bastante, e aí eu coloco lá ele por último. E também tem os que eu considero bom no começo. Então o que eu considero melhor pelos títulos, ou é um autor que eu considero legal, eu deixo ele por último. O mais ou menos no meio,
e outro bom no começo. E aí assim eu consigo me animar melhor. Por quê? Se o primeiro não for tão bom, eu ainda tenho a esperança do último. Se o segundo não for tão bom, eu tenho a esperança do último. Mas já aconteceu do último não ser tão bom. Aí ferrou, Goiás. Mas acontece de vez em quando. Mas, no geral dá certo, essa ideia funciona bem. No geral. Às vezes sim, às vezes não. Mas, no geral funciona bem. Pera aí que eu tô achando uma vaga aqui, pessoal. Tá difícil aqui hoje. Hoje a galera lotou aqui as vagas. Mas eu acabei de encontrar uma. Muito bem. Encontrei a minha vaga e vou descer. Então, gostaria de saber de vocês aí. Como é que vocês se organizam para ler? Vocês têm uma rotina? Vocês vão igual eu na sorte? Que tipo de livro vocês gostam de ler? Como vocês leem esses livros? E aí, é isso. Nós vamos fechar por aqui. Já está muito sol aqui no meu rosto. Não se esqueçam de curtir, compartilhar e tudo mais. Não sei se esse vídeo ficou muito bom, porque né, eu gravei mais dentro aqui da cidade, então tem que ter uma maior atenção. E é isso. Então, obrigado, tchau, obrigado e nos vemos nos próximos vídeos.